Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento de oração e reflexão aqui no nosso canal. Se você está chegando agora pela primeira vez, fico muito feliz que Deus tenha colocado esse vídeo no seu caminho. Tenho certeza de que não foi por acaso. Aqui nós rezamos juntos, refletimos juntos, crescemos na fé juntos e eu quero muito que você faça parte dessa família. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, tá? Clica no botão de inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo chegar até você. Porque aqui tem conteúdo todo dia. Todo dia tem uma oração, uma reflexão, um momento para encher o seu coração de esperança. Então se inscreve, ativa o sininho e vem junto com a gente nessa caminhada de fé. Mas agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta simples, mas que eu quero que você leve a sério. Quantas vezes na sua vida você rezou o Pai Nosso? Provavelmente centenas, talvez milhares. Desde pequenininho, desde que a sua mãe ou a sua avó te ensinou aquelas palavras, você já rezou essa oração incontáveis vezes. Na missa, no terço, antes de dormir, em momentos de sufoco, de medo, de gratidão. Mas eu preciso te fazer uma segunda pergunta. E essa aqui dói um pouco mais. Quantas vezes você rezou o Pai Nosso prestando atenção de verdade no que estava pedindo? Porque tem um trecho nessa oração que, se a gente para pensar de verdade, muda tudo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, você já parou para pensar o que está pedindo quando reza essa parte? Você está dizendo para Deus, e olha, que coragem isso exige. Você está dizendo, Senhor, me perdoa da mesma forma, na mesma proporção, com a mesma generosidade que eu perdoo as pessoas que me magoaram. Isso muda tudo, não é? Porque a gente reza essa frase no piloto automático. As palavras saem bonitas, saem fluentes, saem decoradas, mas o coração às vezes está carregando uma mágoa velha, de anos, um ressentimento que ficou guardado lá no fundo, um rancor que a gente até tenta esconder de si mesmo, mas que está lá, vivo, presente, pesado. E aí a gente reza, perdoa-me, assim como eu perdoo. E Deus nos ouve. Ele ouve cada palavra. E Ele sabe que às vezes o nosso coração ainda não chegou onde essa oração está pedindo. Eu não estou dizendo isso para te condenar, pelo amor de Deus. Longe de mim isso. Estou dizendo porque eu mesmo já fui assim. Porque isso é humano. Porque todos nós, em algum momento da vida, carregamos o peso de algo que alguém nos fez e que doeu demais para simplesmente esquecer. A questão não é se você já foi magoado. Você foi, todos fomos. A questão é, o que você faz com essa mágoa? Deixa eu te falar uma coisa que a medicina já provou e que a nossa fé confirma há séculos. Guardar mágoa adoece. Não é figura de linguagem, é real. O rancor crônico, esse ressentimento que fica fermentando dentro do coração, ele eleva o estresse do organismo, prejudica o sono, enfraquece as defesas do corpo, contribui para a ansiedade e para a depressão. A ferida que não foi curada vai infectando dia após dia, de dentro para fora. E tem algo ainda mais cruel nessa história toda. Enquanto você fica preso naquela dor, revivendo aquela traição, aquela injustiça, aquele abandono, a pessoa que te machucou provavelmente está seguindo a vida dela. Está dormindo tranquila, está rindo, está vivendo. E você está aqui, refém daquele momento, daquele dia, daquelas palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Alguém já disse, e isso ficou dentro de mim, que não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro
seja o que vai sofrer. Pensa nisso. O veneno do ressentimento entra na sua boca, percorre seu sangue, envenena seus pensamentos, compromete suas relações. E a outra pessoa nem sabe o rancor que você carrega, primeiro e principalmente, te machuca a você. Mas Jesus não nos deixou sem saída. Ele veio exatamente para isso, para curar o que estava partido, para libertar o que estava acorrentado, para restaurar o que parecia destruído para sempre. E o caminho para essa liberdade tem nome, perdão. Antes de continuar, eu preciso desfazer um mal-entendido que faz muita gente travar na hora de perdoar. Um equívoco que o próprio inimigo planta na nossa cabeça para nos manter presos. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é apagar a memória como se fosse possível clicar em deletar e sumir com toda a dor. Não é diminuir o que aconteceu. Não é dizer, foi pequena coisa. Quando foi uma coisa enorme, quando foi uma ferida enorme, quando foi uma traição que te partiu por dentro, de um jeito que você ainda sente os cacos. Perdoar também não é se submeter a continuar sendo maltratado. Perdão não é ausência de limite. Você pode e muitas vezes deve se afastar de quem te machuca, colocar distância, se proteger. Isso não contraria o perdão. Você pode perdoar alguém e, ao mesmo tempo, decidir que aquela pessoa não pode mais ocupar o mesmo espaço na sua vida. Isso não é falta de perdão, é sabedoria. Então, o que é perdoar? Afinal, perdoar é soltar, é tomar a decisão. E olha que isso é uma decisão, não um sentimento que aparece do nada. É tomar a decisão de não deixar que aquela ferida continue governando a sua vida. É retirar do outro o poder de roubar a sua paz. É colocar aquela situação nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo resolver isso. Eu não tenho força suficiente para carregar isso. Coloca nos teus braços, porque eu preciso das minhas mãos livres para continuar vivendo. Perdoar é um ato de coragem, é um ato de fé e é, acima de tudo, um ato de amor primeiro por você mesmo e depois pelo outro. Mas onde buscar força para isso? Onde encontrar o modelo de alguém que realmente viveu o perdão até as últimas consequências? Eu olho para Nossa Senhora e quando olho para ela, fico sem palavras. Imagina você ser a mãe de Jesus. Você carregou aquele filho no seu ventre por 9 meses, sentiu os primeiros movimentos dele dentro de você, ouviu o primeiro choro, segurou os primeiros passos, viu o primeiro sorriso. Você amou aquele menino com um amor de mãe que nenhuma outra criatura no mundo seria capaz de medir. E aí você vê esse filho sendo rejeitado pelos próprios vizinhos, pelas pessoas da cidade onde ele cresceu. Você ouve os líderes religiosos dizendo que ele está possesso, que o poder dele vem do demônio. Você assiste ao julgamento injusto, aos gritos da multidão pedindo a morte dele, as chibatadas, a coroa de espinhos sendo enterrada na cabeça dele com violência. E você fica ali, de pé, aos pés da cruz, vendo o seu filho morrer. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Nenhuma. Era justo? De forma nenhuma. Era uma injustiça brutal, covarde, inaceitável. E Maria tinha todo o direito humano de ceder ao ódio, à amargura, ao desejo de que alguém pagasse por aquilo. Mas não foi isso que aconteceu. Em Nossa Senhora não encontramos nem uma sombra de rancor, nem uma palavra de maldição, nem um gesto de vingança. Ela permaneceu de pé, não de pé pela indiferença, porque a dor dela era real e profundíssima, mas de pé pelo amor. Por um amor que aprendeu a perdoar
antes que qualquer um pedisse perdão. Maria nos ensina que o perdão é possível. Não fácil, mas possível, e nos ensina que a força para perdoar não vem de nós, vem de Deus. Ela se sustentou de pé porque se apoiou em algo muito maior do que a própria dor. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você está sentindo que Deus está falando com você através dessas palavras agora, escreve aqui nos comentários. Amém. Só isso. Um amém nos comentários já é uma declaração de fé. É você dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu ouço, eu acredito. E se você está carregando uma mágoa específica, se tem alguém que você precisa perdoar ou precisa pedir perdão, você pode escrever nos comentários também. Pode ser anônimo, se quiser. Eu leio todos os comentários e oro por cada um de vocês. Essa é uma comunidade de fé e aqui ninguém está sozinho. Escreve amém nos comentários agora. Vamos em frente. Agora eu quero falar sobre algo que pouca gente fala quando o assunto é perdão e que eu acho fundamental que você entenda para não se culpar desnecessariamente. O perdão raramente acontece em um único momento. Ele é um processo, uma caminhada, e é uma caminhada que tem altos e baixos, avanços e recuos. Tem dias em que você acorda sentindo que já superou, que já soltou, que já está livre. E tem dias em que a memória volta com força total, tão nítida quanto o dia em que aconteceu. E a ferida parece tão fresca quanto naquela hora. Isso não significa que você falhou no perdão. Isso significa que você é humano. E Deus entende isso. Deus não nos olha com decepção quando a gente tropeça nesse processo. Ele nos olha com misericórdia, com paciência, com o mesmo amor de um pai que segura a mão do filho que está aprendendo a caminhar e que vai cair algumas vezes antes de ficar firme nos pés. O que Deus pede não é perfeição no perdão. Ele pede disposição. Ele pede que a gente continue tentando, que a gente continue voltando a Ele quando sentir que não tem mais forças. Que a gente continue dizendo essa oração honesta. Senhor, eu não consigo ainda, mas eu quero querer perdoar. Me dá essa graça. Essa oração humilde, essa confissão sincera da nossa própria limitação, já é o começo de tudo, porque é quando reconhecemos que não temos força suficiente que abrimos espaço para a força de Deus entrar. E tem mais. Às vezes, o perdão precisa de acompanhamento, precisa de uma conversa com um padre no confessionário, precisa de um processo terapêutico com um psicólogo ou psiquiatra, precisa de uma comunidade de fé que te acolha. Precisar de ajuda não é fraqueza, é inteligência. É reconhecer que certas feridas são grandes demais para carregar sozinho e que Deus colocou pessoas ao nosso redor exatamente para isso. Agora, eu quero falar diretamente com você. Não com todo mundo em geral, com você especificamente, porque eu sei, o Espírito Santo sabe que tem alguém na sua vida que você ainda não perdoou de verdade. Pode ser um familiar, aquele parente que te magoou de um jeito que você jamais esperaria, justamente porque era alguém que deveria te amar e te proteger. Pode ser um amigo que te traiu no momento em que você mais precisava, quando você estava vulnerável, quando você abriu o coração e esperava amparo e recebeu decepção. Pode ser o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa que feriu aquele lugar mais íntimo de você, aquele espaço sagrado onde você era mais vulnerável, mais aberto, mais verdadeiro. E a ferida deixada ali dentro é das mais dolorosas que existem, porque quem nos machuca no amor, nos machuca onde mais doemos. Pode ser um filho ou uma filha que escolheu um caminho que te partiu o coração. Pode ser seu pai ou sua mãe
que deveriam ter sido seu porto seguro e não foram como você precisava que fossem. Pode ser alguém da sua comunidade, da sua igreja, de quem você esperava exemplo e encontrou decepção. Ou pode ser, e esse talvez seja, o perdão mais esquecido e mais necessário de todos. Pode ser você mesmo. Você que ainda carrega culpa por escolhas do passado, você que se olha no espelho e ainda viu o erro que cometeu, ainda ouve a voz dura da autocondenação, dizendo que você não presta, que você não merece, que o que você fez foi grande demais para ser perdoado. Para esse coração, eu quero dizer agora, com toda a firmeza que tenho, Deus já perdoou. Quando você volta a Ele arrependido com sinceridade, Ele não guarda rancor. Ele não te cobra eternamente pelos erros do passado. A misericórdia de Deus é exatamente isso. Gratuita, completa, sem condição, sempre disponível para quem a busca. Se o próprio Deus, que tem todo o direito de julgar, escolheu misericórdia, quem somos nós para nos condenarmos além do que Ele mesmo já perdoou? Solte isso. Com a graça de Deus, solte isso hoje. Agora eu quero que você repita comigo, em voz alta, se você puder, com convicção, com fé. Não como palavras bonitas, mas como uma declaração do seu coração, com a graça de Deus. Eu escolho perdoar e ser livre. Mais uma vez, com mais força, com a graça de Deus. Eu escolho perdoar e ser livre. Guardem esse versículo no coração de vocês. Que essa frase seja a sua âncora nos dias em que a mágoa quiser voltar. Que quando o pensamento amargo surgir, você retome essa declaração e lembre: eu já escolhi. Eu escolho o perdão. Eu escolho a liberdade. Eu escolho Deus. Vamos rezar juntos. Se você puder, fecha os olhos por um momento. Coloca a mão sobre o peito. Respira fundo. Senhor Jesus, eu te trago hoje todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Cada um com a sua história, cada um com a sua ferida, cada um carregando um peso que às vezes parece grande demais para os próprios ombros. Tu conheces cada um pelo nome. Tu sabes exatamente o que machucou, o que partiu, o que ainda dói. E tu sabes também o que é possível quando nos entregamos ao teu amor. Hoje eu peço por todas as famílias onde há brigas antigas que o tempo transformou em muros, por irmãos que cresceram no mesmo lar e hoje são estranhos, distantes por causa de palavras duras que nunca foram retiradas, por pais e filhos que se perderam no caminho do relacionamento e que, no fundo, querem se reencontrar, mas o orgulho está no meio, firme como pedra, impedindo o primeiro passo. Que o teu Espírito Santo toque esses corações, Senhor, que derreta essa pedra com o fogo do teu amor. Que alguém, depois de assistir a esse vídeo hoje, pegue o celular e mande uma mensagem. Ligue, bata na porta e diga: quero fazer as pazes, quero recomeçar. E, Senhor, eu peço especialmente por aqueles que sofreram abusos, violências, traições tão profundas que a palavra perdão ainda chega como algo impossível. Por aqueles que olham para a própria ferida e pensam: isso nunca vai passar. Que o teu bálsamo, Senhor, aquele bálsamo que cura o que os médicos não alcançam, que restaura o que parecia destruído para sempre, seja derramado sobre essas almas, agora com delicadeza, com paciência, com o cuidado que só tu tens. E Maria, mãe de todos nós, que conheces a dor de uma mãe, que vivestes o sofrimento mais profundo que uma alma humana já carregou, intercedei por nós. Colocai no nosso coração a ternura que o rancor tentou tirar. Ensinai-nos
com o vosso exemplo silencioso e poderoso, que o amor é mais forte do que qualquer ferida e que o perdão é o caminho mais curto de volta à paz. Amém. Agora vamos rezar juntos a Ave Maria, 3 vezes, como é nossa tradição. Se você souber, acompanha comigo. Se não souber ainda, fica olhando, vai aprendendo. Não tem julgamento aqui. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, ó Jesus, que nos ensinastes a pedir com confiança. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, eu procuro e vos peço que minha oração seja ouvida neste momento. Ó Jesus, que prometestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Em vosso nome, com confiança e humildade, apresento agora ao Pai todas as intenções do meu coração, as que eu sei nomear, e aquelas que são tão profundas que só Tu as conheces. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Nessa palavra eu me apego, nessa promessa eu confio, e por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, creio que minha oração é ouvida, aceita e respondida no Teu tempo e na Tua sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrar, eu preciso te dizer uma coisa. Eu fico muito feliz que você ficou aqui comigo até esse momento, que você deu esse tempo à sua fé, ao seu coração, ao seu espírito. Isso não é pouca coisa. Em um mundo que corre, que distrai, que nunca para você parou, você ouviu. E eu acredito que a semente do perdão foi plantada no seu coração. Hoje, caberá a você agora regalar com oração, com paciência e com confiança em Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, e eu acredito que tocou, porque você chegou até aqui, então eu te peço agora, com todo o carinho, escreve Amém aqui nos comentários. Deixa sua declaração de fé registrada. Deixa que outros vejam e sejam encorajados também. Um único amém. Pode ser exatamente o que alguém que está passando por uma situação muito difícil precisa ver para saber que não está sozinho, e compartilha esse vídeo. Manda pelo WhatsApp para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que você sabe que está carregando um peso de mágoa há muito tempo. Compartilha nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar onde as pessoas que você ama possam ver. Você pode não saber qual vídeo vai chegar no momento certo para alguém que está precisando, mas Deus sabe, e Ele usa a sua mão para fazer isso acontecer. Se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, antes de sair.
clica em inscrever, ativa o sininho de notificações e vem junto com a gente todo dia. Tem oração, tem reflexão, tem testemunho, tem fé aqui todo dia. Esse canal existe por causa de você e para você. E eu termino com as palavras de São João Paulo II, que viveu o perdão de uma forma que poucas pessoas já viveram na história, porque ele perdoou o homem que atirou nele, que tentou tirar a sua vida. E mesmo assim disse com toda a convicção: não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão. Que o Senhor abençoe a sua noite, o seu trabalho, o seu descanso e o seu lar. Que a paz de Cristo, que supera todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos. E que ao deitar hoje à noite, você possa sentir, mesmo que só um pouquinho, a leveza de um coração que começou a soltar o que estava segurando com tanta força. Porque foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Boa noite, fique na paz. Até amanhã, Deus abençoe você. Você reza o Pai Nosso todos os dias, mas já parou para pensar no que está pedindo quando diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos? Nesse vídeo vamos refletir juntos sobre o poder libertador do perdão, o exemplo de Nossa Senhora aos pés da cruz e como soltar o peso da mágoa pode transformar completamente a sua vida interior. Venha rezar conosco a Ave Maria e apresentar suas intenções ao coração de Maria. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas orações diárias. Escreva amém nos comentários se essa mensagem tocou o seu coração. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje.